Sinal? Todos que acompanham pela internet também, possamos nessa noite nos colocar diante da presença do Senhor e meditar nas palavras que Ele tem a falar conosco. Vamos abrir nossas Bíblias, mesmo assim, Carlos, com toda a reverência à palavra do Senhor, no livro da carta aos Filipenses, no seu versículo, capítulo 2, versículos 12 até 16. Filipenses 2, do 12 ao 16. Deixa eu só colocar meu óculos. Filipenses 2, do 12 ao 16. Estou ouvindo uns farfalhar de fundo, vou gravar um pouquinho. Filipenses 2, 12 a 16. Senão já estou vendo que eu estou abençoado já. Fica ali tocando no calor, né? Gordinho, né? Filipenses 2, do 12 ao 16 diz assim, na minha linguagem, eu estou usando o padrão do pastor, linguagem, já até comprou a Bíblia. Nova linguagem, como é que é o nome? Nova linguagem. NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Eu baixei no celular, aí eu fico com vários. Vamos lá. Filipenses 2, 12 a 16 diz: Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Senhor, aqui está a Tua palavra. Pedimos agora que o Teu direcionamento, o Teu Espírito mova as nossas vidas, Senhor. Possamos aquietar nossas mentes, aquietar nossos corações e que nosso coração, nossa vida seja como uma terra boa, Senhor, para receber essa semente que será lançada e que ela dê os seus devidos frutos, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. 3 domingos que nós estamos aqui e 3 pessoas diferentes trazendo a mensagem. Para algumas pessoas isso pode ser bom, para outras um pouco difícil. Eu acho que eu não sei quanto que o Renato pedia para pessoas diferentes estarem participando, mas isso pode causar um pouco de estranheza, né? Ainda faltou o Sérgio. O Sérgio é um pregador também de primeira aqui. Quando vocês virem assim, eu fico até encabulado de trazer a palavra para o irmão, exímio conhecedor das palavras, não para o pastor, o Flávio, todos não sei, mas o Sérgio é um ponto fora da curva, conhece ali, a Bíblia está em seu coração e nas suas ações, para a glória do Senhor. Amém. Mas vamos nos voltar aqui. Hoje eu sempre brinco com o pastor que eu faço umas pregações diferentes, de 1 ponto, de 2 pontos. Essa vai ser invertida. Eu vou começar nos últimos capítulos e a gente vai voltar. Já aprendeu assim alguma vez, pastor? Essa vai ser invertida. Esse texto de Paulo é riquíssimo, né? Nós olhamos para a Bíblia, temos que aprender a ler as Escrituras. Não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa o tempo a unção que o Espírito Santo derramou, dobrada ou não em sua vida, mas temos sempre que aprender a olhar a Bíblia e perguntar para o Senhor: Senhor, o que Tu quer me ensinar? Amém. E quando olhamos para a Bíblia, temos que olhar também para os nossos dias. Não é questão de atualizar a Bíblia, porque o pecado sempre foi e sempre será pecado, e é pecado. A salvação e a graça sempre serão salvação, sempre serão graça. Mas as práticas diárias que nos mantêm firmes na fé, elas não são mais, o espaço em que convivemos no mundo não é mais o mesmo.
E a gente, por isso, precisa de ter uma interpretação na palavra do Senhor. Por que eu estou falando isso? Eu li um texto, comentei com a Val, comentei até com o pastor quando ele me chamou para trazer a palavra. Eu li um texto secular de ensinamentos e desenvolvimentos do mundo hoje. E quero olhar eles à luz da palavra do Senhor. Pensamentos modernos que olham para essa sociedade moderna. Por isso que a igreja não pode parar no tempo. Porque senão as perguntas que o mundo faz, nós não teremos mais as respostas. Porque são perguntas para responder às questões deste tempo. Tempo conectado, hiperconectado, as crianças não conseguem parar 2 minutos. Repara nas músicas que fazem hoje em dia. Nenhuma tem mais do que 3 minutos. 3 minutos é o limite. Porque é o limite da atenção humana hoje. A maior parte das pessoas não passam mais do que isso. Mas vamos olhar aqui, para não perder muito tempo. Tiraram até o relógio, uma misericórdia. Vai ficar muito difícil, também tem relógio aqui no celular. Eu estou com o celular porque eu vou evocar algumas versões diferentes, além da nova tradução da linguagem de hoje. E aí no celular fica mais fácil de ficar trocando. No último versículo que nós temos, 16, Paulo demonstra aqui uma preocupação com os filipenses. Falando, olha, eu quero que vocês façam isso, para que eu não tenha vergonha de vocês no dia do juízo, naquele dia. E que o meu trabalho não tenha sido em vão, em algumas palavras, ou aqui nessa, não tenha sido inútil. Quando nós, começo de ano, quantos de nós não fazemos as famosas promessas de fim de ano? Ou de começo de ano? É uma pergunta retórica, mas quantos vocês não fizeram aqui? E quantas não são as promessas que estão presentes ali há tanto tempo? Vocês já fizeram caixinha do tempo, aquela caixa de cápsula do tempo? Onde você coloca, esconde, depois de um tempo você abre e revisita aquelas. A gente já fez algumas vezes algumas coisas assim, e é uma experiência interessante do eu do passado conversando com o eu presente. Mas aqui Paulo, ele demonstra uma preocupação, que ele não quer que o trabalho dele tenha sido inútil. Nós somos movidos, muitas vezes, em buscar resultados. E é isso que ele queria, que aquele esforço dele não acabasse de forma inútil. E é normal, Já pensou, pastor, você está sabendo que em dezembro a igreja da Terezinha e a congregação vai fechar? Os membros tudo dispersaram. Aí pensa, puxa, para que eu me esforcei, me dediquei, confiei tanto? Por que eu fiz isso? Se no final não acontece nada. A gente só tem que tomar cuidado, porque esse é um assunto muito complexo. E agora o que a gente vai falar hoje aqui? Termo motivação. Não é um discurso motivacional como a gente ouve, mas é o que nos motiva, o que nos move, o que nos faz o querer e o realizar, a linguagem atualizada, de um dos versículos aqui. O que nos move, o que te movimenta, o que te faz sair da cama. Qual a sua motivação? Esse é um assunto de psicologia, vai embora, né? Mas a gente não vai olhar os olhos da filosofia, não iremos olhar aos olhos da psicologia, iremos olhar à luz da mensagem do Senhor, sem desprezar, é claro, os conhecimentos que se tem em cada ciência. Mas, uma coisa muito triste que ocorreu comigo no começo do ano, encontrei com um parente, logo na primeira semana do ano, um parente já de certa idade, questionei aí. A Val sabe, eu vou falar que ela estava junto. Quais são as novidades desse ano que te procura, o que te move, o que vai te fazer? A pessoa só está esperando morrer. Nossa. Meu Deus. Quem já lidou com pessoas em situação de depressão sabe como é difícil não ter força para sair da cama. Por quê? A energia que precisa para se movimentar, eu já estou se movimentando, a energia que precisa para se movimentar é maior do que a energia que ela consegue dar para aquilo. Como se estivesse empurrando algo onde você não consegue mexer, a inércia ali é mais forte.
O atrito, no caso, é mais forte, não sai do lugar. Mas nós temos que tomar um cuidado para não ser excessivamente assim, porque se formos excessivamente buscando o final, e muitas vezes esse final é uma satisfação, é um prazer, nós corremos o risco de virar algo que o pastor eventualmente fala. Ele sempre evoca ali da filosofia o hedonismo, que as pessoas que buscam tão somente um prazer egoísta. Se tem duas coisas para fazer, orar, tentar colocar ali, ou jogar um joguinho, ela vai jogar o joguinho, porque é uma coisa que vai dar mais satisfação. E hoje, a satisfação que o mundo oferece é enorme. Satisfação que o mundo oferece é enorme. Gratificação do joguinho, ver um filme, mega produção ali com um excelente roteiro. Não que essas coisas sejam pecado, meus amados, não é pecado. Mas as pessoas estão se afastando da palavra, da meditação, do buscar ao Senhor, para buscar coisas vazias, de prazer imediato. Confirma as obras das nossas mãos, Senhor. Que o meu prazer esteja em estar na casa do Senhor, em buscar os seus propósitos. E esse é o primeiro ponto que o Senhor me chamou a atenção para trazer nessa noite de reflexão, é que nós temos que estar atentos para não cair nas ciladas. Eu quero chegar no final ali e falar, Senhor, igual o Salmo 90:17, só que você fala, Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Paulo aqui está pedindo isso. Eu quero também ter essa esperança de que não foi um trabalho em vão. Não foi um trabalho onde eu me entreguei aos prazeres, onde eu me entreguei às coisas passageiras deste mundo. As coisas que vão dar sim um prazer imediato, mas que não são eternas. Este é o primeiro ponto a ser observado neste versículo. Um segundo, que eu vou tentar passar mais rápido, que o último é maior, hoje está calvinista, pastor. É do versículo 15, agora voltando, como eu falei, a gente está indo ao contrário. No versículo 15, fala que a gente não tenha nenhuma falha ou mancha, que a gente faz as coisas sem discussões, porque nós somos filhos de Deus, vivendo no meio, sem culpa, no meio de pessoas más. Elas não querem saber de Deus, e no meio delas a gente deve brilhar. Algumas versões trazem resplandecer. O brilho não é algo que vem de nós. As crianças aprendem isso logo cedo, né? O Walter falava disso, meu filhinho, ele falava, sabia que a lua ela não tem uma luz própria? Ela só brilha. Uma estrela tem a sua própria luz, aqui tem a sua própria luz, não é um brilho. A gente não tem luz própria, não somos vagalumes. Nós brilhamos porque nós resplandecemos a glória do Senhor em nós. Só que se nós estivermos em pecado, manchados, esse brilho é ofuscado. E não há verdade em nós. Porque Deus não é um Deus que está no meio das mentiras, das pessoas más. E aqui, meus amados, um segundo alerta para os nossos dias, isso serve muito para mim também, é que nosso exemplo deve percorrer todos os ambientes reais, e hoje também, por isso que é a adequação, virtuais, aos quais nós pertencemos. Todos os ambientes. Nós estamos envolvidos no meio de pessoas más. Eu até comentei esses dias num grupo de amigos que depois das redes sociais eu virei uma pessoa menos otimista, mais infeliz. Porque eu comecei a ver uma série de opiniões e situações que para mim era tão claro, algumas situações absurdas, mas que eram louvadas, ovacionadas. Particularmente muito triste, agora, desculpe se alguns entenderem como posicionamento político, quando as pessoas olham e assumem, falando, bandido bom é bandido morto, por exemplo, que é uma filosofia totalmente fora da palavra do Senhor, onde nós somos chamados a amar as pessoas. O bandido que estava do lado da cruz de Cristo, Cristo amou a ele também. E uma certa vez eu até fiquei irritado com uma irmãzinha que postou uma coisa, brigando com uma pessoa. Eu até falei, minha querida, se você vê alguém ali morrendo, quase morrendo, e é um bandido, você vai falar, vai para o inferno ou vai falar, arrependa-se? Com muita tristeza, nós compramos o ódio que o mundo está entregando para a gente e assumimos ele e abraçamos.
manipular as nossas emoções. Vivemos no meio de pessoas más. Elas querem manipular você. Seja a esquerda ou a direita, elas querem te manipular. E não é isso que nos trará identidade, porque a nossa identidade é a identidade de Cristo. Que não aceitemos as mentiras. O pessoal ficava bravo, o pessoal fica até meio com medo de mim lá, de ficar colocando coisas no WhatsApp, porque se for mentira eu vou brigar. Não por mim, mas porque nós temos que ter zelo pela verdade, meus amados, e não pelas mentiras. Não tem como abraçar as mentiras. A política tem muita mentira, obviamente, que também é o que nos traz mais nos traz muita energia ali, né? As mais acaloradas, né? E não é à toa, isso é feito propositalmente para nos manipular, tão somente nos manipular. Então, fiquem atentos, meus amados, para não deixar se enganar principalmente com as mídias sociais, porque nós vivemos no meio de pessoas más. Agora, o último ponto, meus amados. Então, primeiro, só para recordar, nós queremos ter confirmação das coisas. Tá? Nós precisamos de querer ver os resultados ali para nos dedicarmos. É importante isso. Eu não vou começar uma coisa que não vai dar em nada. Mas às vezes eu nem tento. É muito difícil equilibrar. Também não posso dar excessivamente um egoísmo nisso. Segundo ponto é que nós vivemos no meio de pessoas más, não devemos deixar nossas emoções nos levarem. Devemos estar submissos à plena vontade do Senhor e dar testemunho dele a todo momento, sem ódio, sem violência, mas pelo poder da palavra do Senhor que habita ricamente em cada um de nós. Último ponto, meus amados. Bem no começo, ali no segundo versículo que nós lemos, versículo 13, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Aqui em outra, eu vou mudar aqui a versão, na versão atualizada, que eu acho que é uma que está aqui para cima, revista em Almeida atualizada, de 93. Ela fala assim no versículo 13: porque quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Esse versículo, eu acho que com essa atenção fica um pouco mais fácil de entender, porque ele fala no outro, o pensamento e o agir. Aqui ele fala o querer e o realizar, pensar e agir. Querer, realizar, pensar, agir. Querer, realizar. E aqui no último ponto. Lembra que eu comecei falando das promessas? Eu tenho uma que fica me perseguindo desde a pandemia. Os irmãos acreditem ou não, eu fazia corrida de rua antes da pandemia. Por 3 anos eu corria 3 vezes por semana, de 5 a 8 quilômetros, todos os dias. E chegou a pandemia, eu parei e assim fiquei. E aí fica aquela, não, eu vou voltar. Mas eu não sinto, principalmente depois do Covid, eu sinto que eu mudei muito depois do Covid nas motivações. Eu era uma pessoa muito mais motivada em fazer as coisas. Particularmente, isso é algo que eu tenho pedido para Deus tratar na minha vida. Mas eu não corri mais. E isso cobrou o seu preço no meu físico, obviamente, né? Eu sempre fui gordinho, mas eu corria bastante, tinha bastante força. Hoje, no máximo, acho que 2 quilômetros eu já estou. Esses dias consegui 2, mas ali é muito custo. E bem naquela velocidade de tartaruga, né? Mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque eu não tenho mais vontade, eu não quero mais, não tenho mais essa vontade. Eu estava pensando, quantas vezes que eu fiz essa promessa não, né? Promessa é estranha, parece coisa de católico, né? Mas quantas vezes que eu fiz esse propósito, trazer um crentez, né? Quantas vezes eu fiz esse propósito e quantas vezes nessas suas pedidas de final, de começo de ano, você colocou diante da presença do Senhor aquelas vontades? Mas Deus não vai se importar com isso. Imagina que eu vou pedir para Deus me dar força para fazer os exercícios. Que Deus está preocupado? Meus amados.
Está preocupado com isso, sim. É o seu bem-estar. Geralmente a gente pede outras coisas, né? Já pede relacionamentos, de forma geral, saúde, emprego. Mas algumas coisas a gente, não, isso não é. O pastor falou uma coisa agora, de manhã, e foi bem interessante, porque a Dalila uma vez estava com vontade de comer batata, deu vontade de comer batata. Aí chegou uma pessoa, do nada, sem pedir, tocou lá a campainha, chegou e disse, já trouxe uma batata para vocês. Então Deus cuida de vocês nas coisas grandes e nas coisas pequenas. O querer que o Senhor vai colocar na sua vida é em coisas grandes e em coisas pequenas. Vou falar rapidamente um texto que eu comentei com o pastor, que me inspirou, um estudo secular da psicologia sobre a automotivação. O que te motiva? Existem coisas internas e coisas externas que me motivam. Para automotivar, para fazer algo. Que me dão ali a energia necessária para eu me movimentar. As internas são coisas que nos dão satisfação. Coisas que eu gosto. A criança não gosta de jogar. Nem ver o tempo passar. Outros eu gosto de lavar a louça. Eu gosto de fazer aquilo. Eu me motivo porque aquilo me dá satisfação. Não precisa de nada externo me estimular. Eu me autoestimulo em fazer aquilo. Essa é a primeira. A segunda, que também é interna, intrínseca, é a de identificação. Eu sou professor, eu vou dar aula ali porque eu sei que isso daqui vai fazer bem com as pessoas. Me identifico com essa causa. Isso me motiva a estar ali. Então, eu sou motivado por isso. As externas, as extrínsecas, são duas também. Uma delas é em querer mostrar para os outros. Eu vou fazer isso para mostrar para ele que eu consigo. Eu me desafio, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir. Às vezes as pessoas fazem muito exercício lá, né? Ficam fazendo academia, porque querem mostrar que tem para as pessoas, para os outros, não é para ele, não é para a saúde. Eles querem mostrar para os outros que ele consegue, pode chegar ali. Então essa é uma motivação externa. E uma última externa é a recompensa. Eu vou fazer isso porque eu vou receber um salário ali no final. Porque eu não me identifico com isso, eu não gosto, mas eu tenho que pagar minhas contas, tem boleto chegando e eu vou fazer. Paciência, né? Essa é uma das piores, porque ela te deixa extremamente estressado com o tempo. A gente vê pessoas muito adoecidas por isso. Mas, essa é a ciência humana. Mas na ciência e no conhecimento de Deus, todo esse querer não parte de fora, não parte de dentro, mas parte do Senhor. Meus amados, que todo o querer da sua vida, desde os mais simples, como querer uma boa higiene pessoal, querer uma boa casa limpa, querer um bom emprego, querer um bom condicionamento físico, querer um bom salário, querer um bom estudo, querer um bom ensino e principalmente querer cumprir as promessas e as palavras do Senhor, querer evangelizar, querer ler a palavra, querer orar. Que todo esse querer, esse realizar, ele não vai partir de uma vontade própria, não vai partir de querer mostrar para os outros que eu li a Bíblia. Quantos vão ler a Bíblia em um ano? Quantos leram a Bíblia já inteira? Pessoal, eu quero levantar a mão. Não é por conta disso. Eu quero fazer isso porque essa vontade vem do alto. Essa vontade vem de Deus. E essa última mensagem, último ensinamento que o Senhor me passou olhando para esse versículo. A ciência humana pode colocar muitos motivos aí para você se mostrar. Mas coloque nas mãos de Deus, a sua motivação para esse ano. E que sejam motivações que venham do alto. Então, eu já vou até orar, Senhor, me dá força para voltar a correr, vou fazer outra coisa que eu preciso, né? Mas também não esqueçamos de falar, Senhor, como é o teu propósito em minha vida? Me dá o querer e o realizar, que venham de ti, para ti e por ti, para a honra e glória do Senhor.
essa palavra que o Senhor trouxe à minha vida e que espero que dê os seus devidos frutos, que possamos meditar nela e assim crescer para a glória do Senhor. Amém.